Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate da Infinity TV. Hoje aqui ao meu lado, doutora Odila Giaqueto, advogada, ex-vereadora e ex-vice-prefeita aqui de Serra Negra, do nosso município. Pessoa muito conceituada aqui, muito respeitada aqui na nossa cidade, que eu não tive a oportunidade de conhecê-la antes, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, muito prazer. O prazer é todo meu de estar aqui contigo, né, para dar essa entrevista. E também gostaria de parabenizá-los, a toda a equipe, que eu acho de uma ideia brilhante, né? Tem o Francisco de Oliveira, o nosso querido Kiko, Chicão, Carlos Henrique, você, Roger. Eu acho muito bom essa ideia para que todos participem também, para procurar tirar elementos de Serra Negra, das pessoas aí, uma conversação que o público, o nosso povo serrano venham a conhecer melhores as pessoas. Uma escolha a mais também na hora da mídia, né, doutora Odila, que a gente está tão limitado aqui, né? Com certeza, eu acho uma brilhante ideia e gostaria de parabenizar a todos. Bacana. E também gostaria de cumprimentar o meu amigo André Padula, que está aqui presente parceiro no estúdio, já foi meu parceiro aí também na Câmara Municipal, que muito trabalhamos, muito lutamos no nosso tempo na legislatura serrana e muito pensamos no povo da nossa cidade. E também hoje gostaria de congratular-me mais uma vez com ele, porque nós estamos no mesmo partido aí político, temos as mesmas ideias e debatemos muito para o bem, o futuro e o progresso da nossa cidade. Claro, e antes de a gente falar um pouquinho da sua vereança aqui, da sua história com o André aqui na Câmara, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória profissional aqui. Olha, minha trajetória profissional foi o seguinte: desde criança, da tenra idade, desde que eu frequentava os bancos escolares, eu sempre tive por objetivo fazer direito na minha vida. Até por sinal, é interessante quando vem o professor e pergunta: o que você gostaria de ser? Nas minhas redações eu sempre coloquei: gostaria de ser advogada. Então, naquela época, na minha época de criança, até ficavam surpresos com essa resposta, né? Porque uma mulher, né, pensar em fazer direito naquela época, porque a mídia, quando muito, era uma professora, porque a maior parte até era o professor, nem tanto o professor. Então é um sonho que eu tinha me acalentei e coloquei como objetivo e propósito na minha trajetória de vida. Depois casei-me muito, criança até, né? E depois de uma certa idade eu falei: eu não vou abandonar o meu objetivo e o meu sonho. Foi com muita luta, muito sacrifício que eu tive esse propósito e reiniciei meus estudos na Escola Técnica de Comércio Romeu de Campos Vergal e daí parti para a faculdade. Olha, e eu acho que meu sonho realizou internamente, não só porque eu gosto, foi uma proposta de vida, mas eu me inteirei bem na minha profissão e sempre procurei também honrar o meu diploma e o meu juramento. Nunca abandonei uma causa e nunca deixei uma pessoa carente, principalmente na minha época, quando eu me formei. Nós não tínhamos defensor público, não tínhamos advogado pela assistência judiciária gratuita, mas eu tinha um propósito: honrar o meu diploma. Quantas vezes amanheci em delegacia de polícia, quantas vezes eu atendi as pessoas carentes, tanto no meu escritório como nas ruas. Sempre fui fazer as minhas audiências em defesa de quem me procurava. Me realizei, fiz júris, por sinal, uns 6, 7 júris aqui em Serra Negra, fiz júri em Amparo, na comarca de Amparo. Então eu acho que o profissional, como advogado, a realização dele, seja o homem ou a mulher, é fazer um júri na sua vida. E essa realização eu obtive. Já obteve, né? Eu obtive. E como é que começou assim, o seu interesse político, dona Odila? Roger, meu interesse político, eu me lembro muito bem que eu tinha apenas 13 para 14 anos de idade.
meu pai, ele despertou em mim a política, porque ele apoiou aqui em Serra Negra, ou então candidato, vou dizer candidato na época, né, a governador Jânio Quadros. O Jânio vinha para minha casa, ele frequentava a nossa casa, simples por demais, mas o Jânio, ele vinha, ele ia tomar café no fogão de lenha, ele dormia no chão, ele não ligava, e eu procurei me interessar, e daí pela frente, até meu pai, eu fazia comício político naquela época. Então, é tudo eu estou dizendo, era muito surpreendente para a população ver uma adolescente num palanque clamando o nome de Jânio Quadros. Mulher, que na época era mais difícil era ainda, surpreendente. Né? Mas daí para frente, eu sempre participei da política serrana em Serra Negra. Quer seja nos bastidores, apoiando um ou outro candidato, ou então, quando então eu me decidi a ser candidata a vereadora. E o Jânio serviu como uma referência para a senhora? O Jânio serviu, sim. E outra, mas muito mais de referência, um ponto de partida. Para eu abraçar a política em Serra Negra, eu devo ao meu pai. Porque ele me deu um exemplo de vida. Retidão, caráter e honestidade. Sempre olhe de cabeça erguida. Nunca abaixe sua cabeça e nunca tenha nada a se envergonhar na sua vida. E é a tríade que devia fazer a cabeça de todos os políticos, né, dona Odila? É a trilha que deveria ser feita. Às vezes até fico meia chateada quando alguém comenta comigo: ah, estou descrente do político. E não é bem assim. Não se pode generalizar. Não pode generalizar. Nós temos ainda políticos bons, honestos, né? Embora a gente tenha muito noticiário, né? Que a gente às vezes fica descrente e até diz: tenho que prosseguir na política? Tenho sim, Roger. Para mudar. Tenho que prosseguir. É uma semente que eu plantei, estou plantando e vou prosseguir nessa caminhada até os últimos dias da minha vida. Que bom, é muito bom ouvir isso. Antes de a gente continuar, doutora, eu queria abrir os microfones aí para o Carlos Alberto Salomão, o Chicão, o André Padula, que está aqui também nos bastidores, Carlos Henrique, fiquem à vontade aí. Boa tarde, Roger, boa tarde ao doutor Odila, boa tarde, André, ao Carlos Henrique, aos nossos web espectadores que acompanham mais um programa Opinião em Debate aqui da Infinity TV. É um prazer receber a doutora Odila aqui, como a gente costuma dizer, né, personalidades políticas aí, mais uma, né, Roger, bem gabaritada, que frequenta aqui os nossos estúdios, e um canal democrático, doutora Odila, que as pessoas vêm aqui expor as suas ideias, os seus projetos, se sinta em casa, se sinta à vontade. Eu sou suspeito de falar que a gente tem uma admiração pela doutora Odila, né, pelo tempo de convivência que a gente teve aí. Eu fui amigo do Renato, frequentava a casa do doutor Odila, tinha uma amizade enorme, né, com o esposo dela, o Jaquetão, né, quem não conhece o Jaquetão, pela época que jogava bocha. Então a gente sente, né, pessoas da nossa terra, pessoas que trabalham e querem o bem da nossa Serra Negra. Se sinta em casa, um bom programa a todos, viu? Agradeço as palavras, uma boa tarde a você, e você também tem a minha admiração e meu respeito. Bacana. André Padula, nosso companheiro aí de cadeira muitas vezes aqui, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde, doutor Odila. Boa tarde. Um prazer reencontrá-la. Na verdade, a gente se vê sempre, só que agora como testemunha da TV, né? Da Web TV. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Carlos Henrique. Doutora, nós temos uma história bastante interessante política, né? Durante 4 anos convivemos, a senhora representando um partido, uma linha de pensamento na Câmara, eu, por um outro lado, representando uma outra linha de pensamento, mas debatíamos, discutíamos, mas sempre nos respeitamos. Então, aqui quero novamente externar a todos a minha admiração por você, o meu carinho, né? E contente de revê-la novamente.
Muito obrigada, André. Eu já comentei, vou tornar a repisar, como diz, né? Foi um prazer tê-lo, embora, como você diz, partidariamente, em lados opostos. Debatíamos, sim, as ideias, em plenário, na tribuna, nos bastidores, mas tínhamos, sim, em mente um firme propósito: votarmos tudo que era bom para o bem de Serra Negra. Divergimos em muitas ideias, mas o elo era outro. Era o progresso da nossa cidade. Não deixamos resquícios nenhum nessa amizade, nesse embate político, né? Nós sempre nos respeitamos. E eu fui vereadora durante 10 anos na Câmara Municipal de Serra Negra. Sempre procurei honrar, sempre procurei direcionar, sempre fui muito respeitada por todos os colegas que lá estavam, como também sempre procurei respeitar a todos, independentemente de sigla partidária. Isso que é importante. Aproveitando até que o André está aqui, que a senhora está aqui, que fizeram parte da mesma legislatura, dá para fazer um comparativo da época em que vocês eram vereadores e com a atual Câmara, por exemplo? Olha, Roger, termos comparativo é difícil. É difícil fazer termos comparativo. Pelo seguinte: cada ano, cada legislatura, uma procura criticar a que está no presente. Nós atuamos de uma maneira. O que lá estão hoje, eles também atuam a maneira. E outra, é tudo conforme o decorrer político que acontece. Cada legislatura tem tem o seu propósito e tem também o seu trabalho pela frente. E não quero desmerecer ninguém. Claro. Porque na época que eu fui vereadora, André foi vereador também, muitas críticas sofremos lá fora. Muitas críticas. Porque é só você acompanhar os trabalhos legislativos é que você pode saber entrar no inteiro teor da coisa, entendeu? Porque existe o vereador, ele tem que fazer as suas indicações, ele tem que fazer seus requerimentos. A sua função é legislar e fiscalizar, sim. Mas ocorre que, dizem, por causa de requerimentos, na minha vez também, quando eu fui vereadora, também muitas vezes meus requerimentos foram barrados. Então, por isso que eu digo, cada coisa no seu compasso. Claro. Agora, não posso fazer crítica nenhuma, porque cada um tem seu mérito. Se lá foram eleitos pelo povo, pelo voto. Nós estamos num país democrático. Certo. Foi o cidadão serrano que depositou o voto de confiança nas urnas. E, por sinal, por falar nisso, o ano que vem teremos eleição. Exatamente. Então, o crivo da população, ele que vai julgar, ele que vai criticar, ou ele que vai enaltecer a cada um que estão compondo uma cadeira no legislativo. Não sou eu que vou fazer críticas. Tá certo. Eu acompanho as sessões e eu vejo ainda um número muito baixo da população indo lá para ver. E na época de vocês também era baixo? Era baixo, sim. Olha, nós tínhamos mais incentivo, mas o André acho que não teve o prazer de legislar aqui na antiga Câmara Municipal. Então, esse antigo prédio, então nós recebíamos mais pessoas e que iam assistir às sessões, levavam ideias e ficavam lá o tempo todo. Hoje, essa Câmara Municipal fica situada no centro de convenções, então é dificultuoso logisticamente para ir também acompanhar os trabalhos do vereador. Eu acho até que seria de bom tom. Por exemplo, é encaminhado uma dotação orçamentária para a Câmara Municipal todos os anos, né? E o presidente da Câmara tem sua dotação. Eu acredito que até com um pouco de boas ideias, uma desapropriação num próprio municipal,
Dá para mudar a Câmara? Dá para mudar a Câmara, trazê-la mais para o centro da cidade, com mais acesso a toda a população, para que possam assistir os trabalhos dos vereadores. Tá certo. A senhora tem um filho hoje que ocupa uma cadeira lá, quero até mandar um abraço para o Renato Jaqueto, que ele é meu amigo particular até. A senhora costuma conversar com ele sobre política, dar dicas? Olha, o Renato, eu vou dizer, ele sempre procurou seguir os meus passos, sim. Porque eu sempre procurei dar os ensinamentos mais da lealdade, honestidade, retidão, caráter e olhar para frente, olho a olho e responder o que é necessário, o que é lhe perguntado. Agora, o Renato, ele tem, por exemplo, suas ideias próprias. Ele não precisa que eu tenha a personalidade dele. Não precisa que eu direcione. Ele seguiu, sim, as minhas pegadas, tanto profissionalmente como politicamente, e abraçou também a minha carreira. Então, eu acho que, para mim, é um orgulho ele está no caminho certo. Ter o meu filho, Renato, como vereador, e não só o Renato como filho. Eu me orgulho muito da família que eu tenho. Que ótimo. Dona Odila, voltando um pouquinho aí, há uns 6 anos atrás, em 2005, a gente viveu um período bem conturbado na política aqui em Serra Negra, né? Foram feitas novas eleições, no qual o Sinésio assumiu a prefeitura, tendo a senhora como vice. Como é que foi essa experiência? Como é que era a atmosfera política nessa época? Olha, embora foi uma política tumultuada, sim, houve anulação da eleição, porque eu também fui candidata a prefeita, né? Sempre procurei direcionar o meu objetivo. Lógico, você tem um propósito, não somente eu, como na qualidade de mulher. Eu acho tanto que todas as pessoas que galgam a política em Serra Negra têm por objetivo chegar a ser prefeito. Claro. Todos, independente de homem ou mulher. É uma meta que o político tem, né? Foi tumultuada, sim. No fim, teve a outra eleição, fui vice a prefeita do Dr. Sinésio Beguini, então, como prefeito, né? Naquela época, naquela ocasião. Foi uma boa experiência, ótima experiência, e tenho que lhe dizer uma coisa, Roger. Sinésio Beguini tem o maior respeito da minha pessoa, porque ele entrou como prefeito e eu vice-prefeita. Vice-prefeito, você sabe que é um cargo de mera expectativa. Sim. E se não lhe derem a oportunidade de você mostrar os seus conhecimentos e a sua... Fica no ostracismo. Você fica no ostracismo e de mãos amarradas. Eu falei, eu quero trabalhar. E sempre me respeitou. Sempre me respeitou, trocávamos ideias, o que era bom, o que não era. Nós entrávamos na prefeitura às 7 horas da manhã e não tínhamos hora para sair. Ficávamos até tarde. Eu sempre procurei dar o meu atendimento à população. Eu sempre procurei visitar as escolas, visitar os próprios municipais e trocando ideias com o prefeito. Não deu, voltou, anulou, mas eu só tenho que falar muito bem do Dr. Sinésio Beguini. Bacana. Muito bem. Microfones Pelo abertos respeito. aí. As perguntas do André Padula, do Chicão, fiquem à vontade. Comentários. Doutora, posso avançar um pouco no tempo com relação a 2005? A senhora vivenciou esse período. Posteriormente, você veio a ter alguma dificuldade política no grupo onde a senhora estava inserida. O que efetivamente aconteceu? Você pode nos dar uma ideia das situações que aconteceram que acabou resultando em o PR conquistar o seu passe? E foi suado, mas conquistamos. É interessante a sua pergunta, André. Eu estou no PR, deixei o DEM, que na época era PFL, né? Mas eu sou uma política, eu digo, sempre até motivo, às vezes, de alguém achar um pouco de graça. Quando eu estou num partido,
Esse partido, para mim, é uma família. Então, eu acho que a gente tem que olhar de frente para as pessoas que estão ao seu redor. Ela tem que ter união, objetivo a ser cumprido. E você sabe muito bem, André, que tudo depende de uma convenção partidária, e às vezes a convenção decepciona a gente. E agora estamos próximos também a uma nova eleição aí em Serra Negra, né? Que todos nós gostamos de participar. E quero até cortar um pouco aqui, tem uma oportunidade. Agora vou ter outras vezes, se você for convidada. Com certeza. Olha, cidadão serrano, as mulheres, ela tem que sentar, conscientizar-se da força que ela tem. A mulher tem muita força para mudar tanta coisa, não somente em nossa cidade, como em nosso país. Porque às vezes falam, eu não gosto de política. Quantas vezes deparamos com pessoas nas ruas, homens e mulheres que falam, não gosto de política. É um mero engano, pelo seguinte, desde que nós levantamos da cama, já estamos fazendo política. E a mulher é de suma importância no cenário político, porque é a mulher que vai às compras, é a mulher que administra o lar, é a mulher que educa mais os filhos, logicamente, que é ombro a ombro com o seu marido, ou com o seu companheiro, ou com os seus parentes, aconselhando, direcionando os seus filhos da educação no futuro, né? Mas a mulher tem um papel muito importante na política. Então, eu peço, eu conclamo as nossas mulheres, se unam, vejam a força que nós temos e nós podemos mudarmos muita coisa, não só na nossa cidade, no estado e no país, haja vista que nós temos uma presidente da República aí, né? E conclamo a vocês, mulheres, a nós todas, mulheres. A gente tem a presidenta Dilma como presidente, a gente teve a Marina, que também fez um bom papel. E além do que, nós vemos mulheres aí assumindo cargos de alto escalão. São delegadas de polícia, são juízas, promotoras, ministras, né? Deputadas. A senhora acha que ainda tem um certo preconceito da mulher na política, doutora? Olha, eu acho que isso daí, no decorrer do tempo, às vezes eu acho que é um esclarecimento, ela tem que se conscientizar. Você pergunta em preconceito. Existe sim, existe um preconceito, não só na política, como em todas as áreas. Em todas as áreas. Por exemplo, se a mulher ela tem por objetivo um cargo mais elevado, ela vai ganhar menos que o homem e vai desenvolver as funções dela, talvez igual ou até melhor. Na maioria das vezes, melhor que o homem. Com muito mais responsabilidade, né? Então, é muito assim para dizer. Aqui em Serra Negra, mesmo nas legislaturas anteriores, se eu não me engano, a gente tinha, nas 4 últimas, tinha mulher, né? E esse ano a gente não tem. Não temos nenhuma, né? E por isso que eu conclamo, eu chamo, mulheres, venham. André? Aproveitando a pergunta, será que não seria exatamente pelo fato das mulheres não exercerem exatamente a força que elas têm, ou não confiarem na força que elas têm? Porque a política é um meio complicado, nós sabemos disso, vivenciamos isso, e muita gente fala que política é um meio que a mulher não deveria estar. Eu acho o contrário, eu acho que exatamente talvez ajude a sanear esse meio que muitas vezes é ruim mesmo. Mas será que não falta um pouco de confiança em si mesmo para disputar esse processo? Eu acredito que nem seja falta de confiança. Às vezes são falta de ideias, de esclarecimentos. E às vezes ela fica assim, reprimida, eu digo. Não é falta de confiança, não, é reprimida. Talvez alguém coloque na cabeça, por que mulher na política?
Mas eu fui, abri caminho, participei sim a toda a minha família quando me surgiu essa ideia de partir para a política. Em primeiro lugar, eu fiz uma reunião com a minha família antes de tomar qualquer iniciativa. Olha, eu tenho intenção de sair candidata a vereadora. O que vocês acham? Por quê? Se reprimem você sai para um campo, né, nas urnas, lógico que não deixa de ser uma luta, né, e árdua, você perde, você volta para casa, vão dizer, você não me ouviu? Então você quer o apoio, você quer o ombro amigo dos seus familiares, dos seus amigos. Precisa de incentivo, sim, mas às vezes você precisa alavancar seu objetivo. Você precisa deixar essa repressão de lado. Você precisa sair a campo e precisa lutar. Nós precisamos de mulheres participativas. Tá certo. Aí, mulherada, vamos acordar aí e ouvir a doutora aqui. Chicão, Carlos Henrique, alguma pergunta de vocês aí? Algum comentário? Estão muito quietinhos hoje. Não, eu também compartilho dessa ideia do André, da doutora Odila. Eu acho que a mulher tem sim que participar. E como o Roger falou, às vezes desempenha uma função igual à do homem, com até mais capricho, com até mais zelo do que os próprios homens, né? E pegando um gancho, né, nessa pergunta, doutora Odila, a senhora acredita que se tivesse uma mulher na plenária hoje da Câmara Municipal, os vereadores que tiveram esses atritos, essa malcriadeza, essa coisa feia que a gente viu no Legislativo Serrano, você acredita que se tivesse uma mulher ou duas lá, eles iriam se comportar de maneira diferente? Olha, eu acho que eu vou discordar um pouco com você, viu? Porque na outra legislatura nós tínhamos 3 mulheres e os atritos aconteceram da mesma forma. Mas não tanta baixaria, né? Olha, eu prefiro até não tecer comentários sobre esse assunto, viu, Chicão? Tá certo. Carlos Henrique, alguma pergunta aí para a nossa convidada? Boa tarde, Roger. Doutora Odila, boa tarde. É um prazer, um orgulho estar aqui nos mesmos estúdios. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é mais uma colocação e um comentário. Eu tive o privilégio de poder participar de algumas reuniões quando a doutora Odila, então, ela exercia o seu cargo legislativo na Câmara, concomitante com o André Padula. Nós tínhamos, então, 15 vereadoras na Câmara. A senhora deve se lembrar disso. E algumas peças, Roger, doutora Odila, André, foram muito importantes para uma situação de divisão de tempos, do antes e o depois, na vida de Serra Negra. E o que eu achei muito interessante das palavras da doutora Odila, então, na época, foi sobre o plano diretor, que ela defendeu muito, que eu achei fantástico, com pensamento igual do André, apesar de serem opositores ideologicamente. Porém, se falando em situações progressistas, Roger, os dois eram congruentes, né? E quando se votou o regimento interno, não, como se diz, a lei orgânica também, eu tenho certeza, porque eu participei nos corredores da Câmara, a doutora Odila foi uma ferrenha defensora dessa nova lei orgânica, desculpe. Tanto que ela dizia na época, que a anterior, né, era do Cabral, Pero Vaz de Caminha. Então a cidade merecia, tá? Em respeito à cidade, eles fizeram isso. Por isso eu quero cumprimentar aqui em tempo, doutora Odila, dar-lhe os parabéns pela sua atuação naquela época, então. Né? E ao André também. E é isso, Roger. Eu gostaria que a Câmara voltasse a ter pessoas desse naipe, dessa estirpe. Seria em bom tempo e em boa hora. Obrigado, doutor. Senhor Carlos Henrique, eu agradeço suas palavras, sim, né? Eu acho que isso até é bom para a gente ouvir, está aqui presente o André Padula, que naquela época nós participamos muito do estudo para elaboração, para renovação da lei orgânica. Não foi só eu e André, teve o Júnior Dalari, teve outros demais vereadores, que nós fazíamos reuniões, muitas vezes fora de hora do trabalho do Legislativo, e debatíamos muito. Eu acho que teríamos que mudar, sim,
porque a outra lei orgânica que nós estávamos evidenciando, vivendo, era do tempo arcaico mesmo. Então, eu acho que foi um trabalho muito bom e tem muita coisa para ser renovado ainda, né? E eu agradeço suas palavras aí, que foi bom participar com o senhor também, seu Carlos Henrique, naquele tempo, trabalhando na Câmara Municipal, dissipando, às vezes, algumas ideias, concluindo algumas linhas de pensamento. Eu acho que foi muito bom todo esse lapso de tempo que passamos juntos. Com certeza, isso que eu fiz à senhora não é um elogio, tá? Eu estou apenas relatando uma verdade, e a verdade deve ser dita sempre. Eu agradeço muito, porque é muito bom ver reconhecido o trabalho da gente. Muito obrigada, seu Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. E também em tempo, Roger, eu não quis aqui me limitar apenas a doutora Odília e ao André, devo estender os cumprimentos a todos os vereadores de então. Mas como nós estamos aqui restritos a esse espaço, eu fiz questão de fazer essa citação, nunca esquecendo dos outros, que têm méritos iguais. Tá? Certo, uma boa tarde, doutora Carlos. Odília. Boa tarde, seu Carlos. E já que a gente está aqui com o André, com a senhora, com o Chicão, vamos falar um pouquinho do PR. Como é que está o PR? Como é que estão as conversações? Nós estamos aí caminhando para passo, tirando nossas ideias e nossas conclusões, porque, como já disse, torno voltar a dizer, o ano que vem nós teremos eleições municipais, né? E a senhora já... Então, muitas ideias têm que ser debatidas, tem que ser ampla, com a linha de pensamento de todas as pessoas que compõem um partido, porque eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Claro. Tudo depende de um trabalho de equipe, porque quem diz que chega lá sozinho, mente. Tudo depende de uma força e de uma união. Uhum. E a população pode esperar a doutora Odília se candidatando para algum cargo ou ainda é muito cedo? Olha, é muito prematuro para dizer, mas não vou deixar meu sonho, meu ideal. Se puder ser, serei. Bacana, isso que a gente gosta de ouvir aqui. Doutora Odília, a gente trouxe alguns convidados aqui que disseram que certos líderes políticos, depois eu quero até que o André fale nisso, andam meio quietos demais. A senhora compartilha dessa ideia ou ainda Não, que acha que é cedo? Eu não compartilho da ideia de ficar quieto demais, não. Eu acho que a pessoa tem que expor suas ideias, tem que falar. Eu não fujo, eu digo, sou pré-candidata sim, sou. Tudo depende de uma convenção. Como eu disse, tudo depende de uma equipe. E eu acredito que meu partido também vai me respeitar e não tomar decisões às minhas costas, porque eu não aceito punhalada pelas costas. Legal. Ô, André, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. A opinião é na mesma linha de pensamento da doutora. Em primeiro lugar, o partido tem se reunido, tem trocado ideias, temos ouvido aquilo que os membros do partido pensam, ao mesmo tempo temos conversado com outras lideranças de outros partidos, algo que é um pouco novo na política serrana, podemos dizer assim. Por quê? Porque antigamente as decisões ficavam restritas a um núcleo fechado de pessoas, e muitas vezes você não tinha acesso a ser ouvido nessas discussões. Hoje, uma série de partidos estão às ruas perguntando, ouvindo e forçando de uma certa forma que as pessoas se exponham, se abram e digam o que pensam, o que é muito bom. Isso faz com que você tenha pontos de união, pontos de conversação com outros partidos políticos que têm pensamentos às vezes divergentes na parte do pensamento ideológico, mas no finalmente todos trabalham pela cidade, todos querem o objetivo de uma cidade melhor. Então, a doutora Odília é pré-candidata pelo nosso partido, é uma pessoa extremamente respeitada pelo partido. De maneira alguma a senhora vai receber uma punhalada pelas costas, ao contrário, porque se isso vier a acontecer, eu estou do lado da senhora, onde a senhora estiver. Obrigada. Tá? E só pode ficar tranquila, porque eu também não aceito esse tipo de situação. Eu acho que uma situação, um prato pronto, um prato trazido de você ter que engolir,
é dose. Eu não aceito isso também. Eu acho que nós temos que conversar e conversar muito, né? E o partido, além da senhora, tem outros nomes também, que são também importantes para o partido e para a cidade, e que também têm a colaborar. Bacana. Não, André, eu acho que você veio complementar as minhas ideias, né? Porque eu acho que decisão sozinho não é para ninguém. Não é. Eu não aceito como você não aceita, André. Conhecendo você como eu conheço, eu acho que a gente tem que ser positivo, falar aquilo que sente. Não é, por exemplo, fazer reunião de grupos fechados e depois falar, comunicar, eu digo. Comunicar a você as decisões tomadas, né? E eu estou contente no PR, sim. E demorei para me decidir, fui convidada por muitos partidos, mas eu acho que eu procurei o caminho certo, que eu estou no caminho certo. Porque, olha, o Francisco, o nosso querido Kiko, que a gente chama, Francisco Oliveira, mais conhecido por Kiko, ele tem me tratado assim com respeito não somente a mim, a todos que são filiados no PR. E vou aproveitar essa deixa, André, vou solicitar, mulheres, venham comigo para o PR, homens e mulheres, a juventude, nós precisamos de ideias novas também, venham nessa caminhada conosco. Bacana. Faço da doutora Odila a minha voz. Venham conosco. E é justamente dos jovens que ia perguntar para a senhora. A senhora não considera fraco o interesse pelos jovens na política hoje em dia, principalmente aqui em Serra Negra? Olha, eu acho que isso é tudo o momento de despertar, de despertar as ideias nos jovens. Porque o jovem hoje em dia, ele vem com uma outra ideia, uma outra cabeça. Mas são inteligentes, têm um outro nível de educação, quer seja aqui na cidade, no nosso município, quer seja na periferia, quer seja no sítio, nas fazendas, eles têm um meio de comunicação que antigamente não se tinha. Eles têm acesso a tudo. Então, eu acho que isso tem que incentivá-lo desde os bancos escolares, que a participação na política é importante. E eles são o futuro do nosso país, do nosso Brasil, e também, por que não dizer, do mundo. Claro, peça fundamental nessa mudança, né, doutora? Doutora, sem querer comprometer a senhora, mas essa pergunta eu faço para todos os convidados, não tem jeito. Como é que a senhora observa a atual administração de Serra Negra? Olha, eu vou dizer para você, Roger. Volto, retrocedo, fui candidata também a prefeita de Serra Negra, fui opositora, mas eu nunca critiquei a atual administração naquela época. Fui para Palanque, sim, falar da minha plataforma de trabalho, dos sonhos do que eu estava imbuída. Mas a crítica não leva a nada. É como eu disse também, conforme você me perguntou, quanto aos vereadores. Nós temos eleição. A eleição está aí. Parece que é o ano que vem e passa tão rápido. Passa. Muito Nossa, rápido. passa. Nós estamos aí em contagem regressiva. Então, eu acho que nós temos que deixar para que a população de Serra Negra julgue. Ela que tem que dizer. Não sou eu que vou fazer a crítica. Tá certo. Antes de eu fazer a última pergunta, eu queria ver se o Chicão aí tem mais alguma pergunta. A gente pode apontar os erros, né, doutor Odila, como a senhora falou, e a crítica às vezes vem nesse sentido, que a gente faz aqui é pensando sempre no bem de Serra Negra. E eu posso ser testemunha do que a doutora Odila falou, Roger, porque nessa eleição que ela foi candidata a prefeita, né, nós éramos opositores, né, porque eu trabalhava na prefeitura, na época aí, né, com o então candidato Paulo Staquete. E eu nunca na história de Serra Negra, André, vi uma campanha tão limpa, dos dois lados. A campanha foi limpa, foi disputada realmente no voto, não houve agressões, não houve baixaria, não houve panfleto anônimo, não houve nada disso. Realmente foi uma eleição
limpa, que realmente, olha, ficou marcada na história de Serra Negra. Pena que depois aí, né, houve essa cassação, pena, ou sei lá, para alguns, né, para outros não, que deu essa bagunça aí na administração de Serra Negra no ano de 2005, que só prejudicou a cidade, infelizmente. Mas eu posso ser testemunha disso, viu, Roger? Uma campanha limpa que a doutora Odila realmente teve, e da nossa parte também não houve agressões, não houve nada. Correto, concordo plenamente, porque tanto eu respeitei o opositor, como eu fui respeitada também. Foi uma campanha de mãos limpas. Doutora Odila, que meios de comunicação a senhora acompanha? Como a senhora vê o aumento desses meios de comunicação via internet, como a gente está aqui hoje, né? Eu só tenho que parabenizar, eu acho interessante, isso só vai trazer mais conhecimentos, né? E é muito bom para que a população de Serra Negra também possa acompanhar, que eu acho que está despertando, né? Todo mundo aí querendo... Aos pouquinhos a gente está crescendo. Tem que evidenciar mais, sabendo as ideias de todos que aqui vêm e participam. Então tá bom. Doutora Odila, muito obrigado pela presença da senhora, foi um prazer conhecê-la, já ouvia falar da senhora muito bem, sou amigo do seu filho e hoje pude comprovar que é verdade o que todo mundo fala. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Se for convidada, aqui estarei novamente. Será, com certeza. Eu agradeço e uma boa tarde a todos. Obrigado. O programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV.